Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? A gente vai começar uma aula novamente, um novo assunto, né? Que mexe muito com a cabeça dos estudantes. Tem hora que os alunos dizem, tia, eu não sei, não consigo aprender a acentuação. Ai, que essa nova regra ortográfica tá arrancando meus neurônios, pessoal. Se eu disser pra vocês. Tem hora que até a gente fica assim. Vocês acreditam? Porque assim, a gente, quando professor de português, desde que surgiu esse novo arco ortográfico, também mexeu um pouco com a gente. A gente até hoje, basicamente, não sabe o arcovo de có e salteado como o antigo. Porém, tudo é uma questão de abertura ao novo, como eu sempre digo a vocês. E hoje a gente vai ver um pouquinho de acentuação gráfica. Como é acentuado, quais palavras possuem acentos, quais não possuem. Vamos ver algumas regrinhas também de acentuação, que é primordial para o primeiro ano do ensino médio. É um conteúdo que de forma nenhuma a gente pode deixar de ver. Então hoje a gente vai embarcar nesse mundo, eu vou tentar o máximo possível dinamizar essa aula e as próximas que a gente irá estudar, que também será sobre ortografia, gramática, né, da gramática, que a gente precisa ter uma boa base de gramática, de ortografia no primeiro ano do médio, né, porque é um ano que inicia nossa vida, nosso ensino médio, que a gente precisa ter esse domínio, na verdade. E eu sei que todos vocês são capazes. Então, bora lá? Então, para iniciar nossa aula hoje, eu trouxe para vocês algo que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos. Eles até brincam, Edlânia, mas a gente vê tanta frase, minha gente, mas existe uma diferença grande entre eu trabalhar uma frase e eu tentar trazer ela para a minha vida, que é isso que a gente vai ver. Então, a frase que eu trouxe para vocês hoje é uma frase bastante que eu creio que vai impactar com alguns, que diz assim: quem critica geralmente não sabe o caminho que você já percorreu, os motivos pelos quais você errou, todas as vezes que acertou e o quanto já evoluiu, não dê ouvidos. Então hoje eu quero trazer para vocês exatamente essa questão. Quantas pessoas não chegam na nossa vida, né, nosso meio, e dizem, você não vai conseguir. Tu tá sendo besta, de estar estudando, se esse ano vai ser um ano perdido. Pessoal, nada que a gente faz na vida é perdido. Seja uma pessoa, que a gente faça uma pessoa feliz, seja um pequeno gesto. Tudo vai aderir para o bem. Então, que nós possamos nos manter firmes, tá bom? Vocês são guerreiros. Vocês estão numa fase tão boa da vida, que é a adolescência, uma fase cheia de mudanças, de descobertas, de amadurecimento. Então, o importante na vida é você nunca dar ouvidos às pessoas que querem viver lá embaixo, beleza? Então, vamos seguir. Hoje eu trouxe para vocês, quando a gente vai falar em acentuação gráfica, eu já lembro logo, eita, vai falar de oxítona, vai falar de paroxítona, falar de proparoxítona. E isso é tudo um conteúdo, né, que mexe com a gente. Mas vamos lá. Primeiramente, os vocábulos da língua portuguesa são acentuados de acordo com a regra de acentuação gráfica. Para acentuar corretamente as palavras, deve-se observar as seguintes regras de acentuação. Quando eu falo nas regras, a gente sabe que a língua portuguesa ela tem inúmeras regras. Regras essas que às vezes a gente até mesmo não conhece. Uma dessas regrinhas, elas se encaixam as duas categorias que a gente vai ver hoje. Tem outras categorias, né? Eu vou dar uma introdução à acentuação gráfica, porém eu só vou trabalhar oxítonas e paroxítonas. Na próxima aula eu vou trabalhar proparoxítonas e outros assuntos também, beleza? Então, o que é oxítonas? Aquelas cuja sílaba tônica é a última, seja aqui, avó, abacaxi. Então, essas palavras, se vocês observarem, ela vai ter uma tonalidade mais forte na última sílaba. Nessa primeira palavrinha aqui, o que é a sílaba mais forte, avó vai ser a sílaba mais forte, abacaxi, o xi, ele vai ser uma sílaba mais forte. Então, quando a sílaba tônica ela tem aquele hábito mais forte, e a última sílaba ela é chamada de oxítonas. Agora a gente vai ver alguns casos que eu acho bem interessantes.
Vamos lá? Esse primeiro caso aqui, esse casinho aqui, é da vogal A, E e O. Quando a gente tem essas palavras terminadas, com essas terminações, normalmente se acentua-se. Por exemplo, maracujá. Observem que a última sílaba, ela é a sílaba tônica e ela também é terminada em vogal. Pererê também é terminado na vogal e é a última sílaba tônica. Mossoró também está dentro da regrinha das vogais, que também acentua-se. Tá certo? Então, a gente tem o caso dessas vogais, se acentua-se A, E e O. A gente tem outro caso que é final de frase, né, ou final de palavras, em NS, ou plural. Por exemplo, ninguém. Observem que a última sílaba, novamente, é a sílaba mais forte, mas que tem uma terminação em EM. Então, também se acentua-se. Como também, se terminar em ENS, eu também acentuo, porque estará pluralizada. Tá bom? A gente tem as formas verbais de infinitivo, seguidas do pronome oblíquo, átomo, lá, ló, las, los, em, a, e e o. Vamos lá? Um exemplo aqui é quando diz assim, amar a vida, amá-la. Observem que novamente as palavras, elas são a palavra acentuada, ela é terminada na vogal A, né, que também é acentuada. Ao vender o livro, avise-me, ao vendê-lo, avise-me. A gente tem aqui a palavra pluralizada no infinitivo. Vender também está terminando com a vogal E, que está dentro da questão do verbo no infinitivo. Vender, eu vendo, tu vendes, eles ou ela vende. Então, a palavra também, quando pluralizada, terminada em vogal, ela também é acentuada. Tá bom? A gente tem, pessoal, uma pequena observaçãozinha nesse caso. Porque a forma verbal em I só será acentuada quando o hiato. Ó, uma observação importante que a gente precisa ter uma atenção. Edilânia, por quê? Porque nem todas as palavras, seja ela monossílabo, ditongo, hiato, sempre vai ser o mesmo acento. Não vai, porque o hiato é diferente do ditongo, é diferente do tritongo. Então, eu preciso ter essa atenção. Porque, às vezes, cai muito em questão de Enem, questão de SPAES, em questão daquelas avaliações, muitas vezes a gente faz avaliação diagnóstica, até mesmo em concurso, isso é costume cair, e as pessoas erram por não lembrar das regras dos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aí você pergunta, e o que é que isso tem a ver em minha vida? Minha gente, tem a ver tanta coisa. Eu já fui fora de um concurso por uma questão de gramática. Eu amo literatura, amo redação, mas quando vai para gramática, eu não gostava. Vim aprender a gostar depois desse concurso que me deixou fora. Para vocês verem como a gente quebra a cara se não saber. Não é verdade? Então, um exemplo aqui. Trouxe o bolo para parti-lo. Se vocês observarem, partir não é acentuado, ele é sem acento, porque é um hiato. Então, quando as palavras vierem precedidas de hiato, eu não acentuo de forma nenhuma. Outro exemplo. É importante atribuir uma nota. É importante atribuí-la, ou seja, é um hiato, tá certo? Ou seja, quando a palavra ela não é um hiato, ela não é acentuada. Quando a palavra vem precedida de um hiato, ela é acentuada. E a gente tem o ditongo aberto em eu, eis, ou eis, eus, eis, oi. No caso, troféu. Troféu, ela vem acentuada, porque ela é um hiato. Coronéis também vem acentuada, até porque está dentro das terminações. Que, aliás, não é um hiato, que é só um ditongo, errei, desculpa. Ela é um ditongo aberto, então quando o ditongo ele vem precedido de duas vogais juntas, né, e ele é aberto, está dentro das características assim, do eu, do e, oi, então ela vem acentuada. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas hoje a gente vai trabalhar só duas classes, tá bom? E a gente tem, pessoal, uma coisinha chamada paroxítona. Aí você pergunta, o que de acho é paroxítona? Nunca ouvi. Ah, mas ouvi lá no meu ensino fundamental. Porque no ensino fundamental a gente vê tudo isso. No ensino médio é apenas uma revisão. Ou seja, a gente tem que
ir na cachoeira e fazer até lembrar o que foi que eu vi antigamente, tá certo? Que é muito importante. Então hoje a gente vai ver um pouquinho também sobre elas. Então assim, pessoal, paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Vejamos. Por exemplo, a palavra vejamos, né? O jan, ela vai ser a penúltima sílaba tônica e a sílaba mais forte. Muda, o mu, ele vai ser a sílaba mais forte. Acordo, o acor, ele também vai ser a sílaba mais forte. Então, diferente da oxítona, que é terminada na última, a paroxítona, ela é a penúltima sílaba, tá bom? A que é antepenúltima é a proparoxítona, que na próxima aula a gente irá ver ela, tá bom? Então, devem ser acentuadas paroxítonas terminadas em, primeiro ponto, consoantes R, X, M e L. Por exemplo, Martim. Então, a palavra Martim, ela vem terminada, né? Vem a vogal acentuada terminada em R, que é uma das consoantes que está dentro da primeira regra. Repórter, observem que a vogal O, ela vem precedida da consoante R, que também está dentro. Por exemplo, a questão da fênix. Fênix, a palavra vem também acentuada, ela vem precedida da consoante X. Látex, também, pólen, hífen, formidável, imprescindível. Então, sempre que vier precedido dessas consoantes, acentua-se, tá bom? Ai, pessoal, o sono tá batendo. Vamos lá. Segundo ponto, vogais. As vogais I, IS, US, AN, OA, são as vogais nasais, que também são utilizadas muito dentro da gramática. Vamos lá ao primeiro ponto. Monoquine. Monoquine, se vocês observarem, ela vem precedida, né, da vogal I acentuada, a vogal nasal, ela vem precedida do I do I. Júri, a vogal U, ela também vem acentuada, que ela vem precedida, que são das vogais nasais. Bônus, ônus, órgão, órfão, imã, acordão, né? Então elas vêm precedidas. E a gente tem um sinal em PS e o M, ou pluralizada, o NS, certo? A gente tem fórceps. Fórceps, se vocês observarem, a terminação dela é terminada em PS, que está dentro da regra, dessa terceirinha regra. Bíspes também vem precedido. Médium, ela vem precedida do UM, que também está dentro da regrinha. Médios, que a palavra vem pluralizada, precedida de UNS, a terminação. Algo, albos. Então, observe que tem palavras que são pluralizadas e palavras que não são. Então, a gente tem que ver muito essas regrinhas para não se confundir. E a gente tem o ditongo crescente. O que é o ditongo crescente, Erilane? O ditongo crescente, ela vem sempre terminada. Por exemplo, azia, arzia. Então, é um ditongo crescente. Ele vem acentuado. Secretária, contínuo, águo, tênue, vídeo, água. Então, são ditongos crescentes. Também vem uma observação. Ditongos crescentes de vocábulos aportuguesados devem vir acentuados, ou seja, quando tiverem lá na língua do português antigo. Por exemplo, jockey, ele vem acentuado. Vôlei, pônei. Então, são ditongos crescentes que devem vir acentuados. Outro casinho, não se devem acentuar as paroxítonas terminadas em ditongos abertos e oi. Muita gente erra nessa questão. Ah, Dilânia, mas não é só um tipo de tongo? Não, pessoal, são vários tipos de ditongos. E a gente precisa ter essa atenção. Por exemplo, ditongos abertos. Prosopopeia. Observem que prosopopeia, ela tem um ditongo aberto, que é a junção das duas vogais, E e I. Epopeia, também. Heróico, tem a junção do O, do OI. Androide, do mesma forma. Então, essas palavras, quando com ditongos abertos, não acentua-se, tá bom? Em vogais A, E e O, também não acentuam-se. Por exemplo, palavra, agredida, estudante, presidente, prazeroso, segredo. Também, quando os paroxítonos terminados A, E e O, não acentua-se.
Final é M ou pluralizada é MS. Intem, partem, hífens, pólens. Então, quando a palavra ela vem pluralizada, ou então terminada em M, não acentua-se. Hiato após ditongo, bocaiúva, feiura. Então, vem o hiato logo no início da palavra, mas na metade dela apresenta-se o ditongo. Aliás, vem o ditongo e logo após vem o hiato. Nesses casos, eu também não coloco. Por exemplo, ei é um ditongo, né? Então, eu venho ditongo e no final vem o hiato, então não acentua-se. Paroxítonas, todas em exceção, devem ser acentuadas. Ínterim, próximo, índice, amargo e estereótipo são paroxítonas que, sem exceção, devem ser acentuadas. E a gente tem, pessoal, a acentuação das formas verbais ter e vir e de seus derivados. O direito a ir, o direito a vir, o direito a ter, né? Na terceira pessoa do singular não receberão acento. Por exemplo, aqui a gente vai ter um exemplo, ela no singular. O brasileiro tem muita esperança. É o verbo que está no singular. A multidão vem de todas as regiões. Então, essa terceira pessoa, ela está no singular. Então, ela, de uma certa forma, não vem acentuada. Já quando eu vou para o plural, portanto, eu lembro uma coisa. Na terceira pessoa do singular, não receberão acento, né? Na terceira pessoa do singular. Pessoal, eu tive que pausar um pouquinho, porque eu notei que eu tinha errado uma coisa. Nessa primeira letra, eu apresentei a questão da terceira pessoa no singular. Aqui era terceira pessoa do plural, acabei colocando no singular novamente. Peço perdão pelo erro. Então, na terceira pessoa do singular, eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que na terceira pessoa do plural, já corrigi até o errinho aqui que eu tinha errado, elas receberão acento. Por exemplo, uma diferença. Observe que o sujeito, que é o brasileiro, ele está no singular nessa primeira opção. Na letra B, ele já vai estar pluralizado, ou seja, os brasileiros têm muita esperança. Ou seja, observem que brasileiros foi pluralizado e que o tem também ele foi pluralizado. Então, eles receberam acento, pois está na terceira pessoa do plural. As populações vêm de várias regiões. Observem que aqui estava a multidão, aqui estão as populações. Então, como sofreu a mudança para o plural, ela também ganha um acento, o verbo. Derivados de ter e vir. Na terceira pessoa do singular, receberão acento agudo. Eles mantêm o equilíbrio. Ela ganha também o acento agudo, porque é uma variação de manter. Aqui o participe obtém bom resultado na prova. Então, obtém, ela também sofre essa modificação. Não se sabe de onde provém aquela moça. Então, como é uma palavra, também é um derivado de prover, então também sofre essa modificação. Na terceira pessoa do plural, receberão acento circunflexo. Eles mantêm o equilíbrio. Quem mantém? Eles é na terceira pessoa. Aqui os alunos obtêm um ótimo resultado. Não se sabe de onde provêm essas informações. Então, se vocês observarem, quando tem uma diferença entre a terceira pessoa do plural e a terceira pessoa do singular. Observação. As formas devem ser mantidas também para os verbos suster, manter, conter, reter, artem-se, convir, advir. Então, vamos lembrar. A acentuação dos verbos ver, ler, dar, crer e terminadas em OR. Não mais se devem acentuar as formas verbais em que se duplica o EE e o OO. Os brasileiros veem com muita esperança uma solução para a crise econômica e política a qual assola o país. Observem que vem, ela tem a junção da repetição do EE.
Da mesma forma, na outra frase e na penúltima frase tem a amostra dos dois os, né, presentes na palavra. Observação: em vogal dupla, o não se acentuam as formas verbais nenhum substantivo. Então, a regra básica, por exemplo, eu vou, substantivo, o vou. Então, de uma certa forma, está precedido de vogal dupla, não acentua-se. Monossílabos devem ser acentuados em A, E e O. Trata-se de uma mulher má. Veja só a quantidade de pó que ela já produziu. Acumulou toda a sujeira ao lado do pé da mesa. Parece que ninguém daquela casa vê isso. Observe que na palavra ver, no verbo ver, existe é precedido da vogal E, que é acentuada por ser um monossílabo. Acento diferencial. Consoante o novo acordo ortográfico, o acento diferencial foi mantido apenas em por, que é um verbo, por, que é preposição, pode, pretérito perfeito, pode, presente. Então, existe essa diferenciação. Então, essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre proparoxítonas e um pouquinho sobre hífen. Então, não perca a nossa aula. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Sempre que eu postar vídeos, vocês estarem recebendo de primeira mão. Então, um beijo para todos. Espero que todos fiquem bem. Até a próxima.